Na manhã do Dia das Mães deste ano, recebi exatamente um presente, um rato morto, depositado na minha porta pelo meu gato, James. James é preto e branco, elegante e sofisticado, seu pelo parece um smoking. Se um gato fosse escolhido para substituir Daniel Craig no próximo filme de Bond, James seria perfeito. Na verdade, a semelhança é o motivo pelo qual ele recebeu esse nome. Obrigado, James, eu disse, abaixando-me para acariciar seu pelo, enquanto ambos examinávamos a pequena carcaça apodrecida no tapete de boas-vindas. Ele olhou para mim esperançoso, como se esperasse que eu mordiscasse sua oferenda. Eu vou cuidar disso mais tarde, prometi. O resto da família havia esquecido o feriado. Não que eu os culpasse. Meu marido Sentão estava ocupado no trabalho, fazendo turnos de 70 horas, enquanto preparava uma série de PowerPoint para explicar a estrutura corporativa de sua empresa a um comprador em potencial. Enquanto isso, as gêmeas Judy e Lele estavam ocupadas com o futebol de primavera e a preparação de última hora para os testes AP que estavam por vir. Passei um tempo ociosa fazendo café para mim mesma, enquanto a família dormia. Então, por volta das 9 horas, todos passaram rapidamente, as gêmeas a caminho de um jogo de futebol, e Sentam indo para o escritório. Só depois que todos saíram, é que um nó começou a se formar na minha garganta, e eu fui para o quintal para chorar um pouco. Eu me sentia boba. Era um feriado inventado, afinal, não era como o Natal ou um aniversário, embora Sentam também tenha esquecido meu aniversário este ano. Por alguns minutos, sentei-me em uma das cadeiras do pátio, fungando pateticamente, esperando que ninguém voltasse cedo para me ver assim. Estava prestes a entrar quando vi James. Ele estava no canto do quintal, deitado na sombra. De imediato, percebi que havia algo errado com ele. James sempre dormia enrolado em uma bola, com o queixo apoiado na sua coxa traseira. Hoje, ele estava esticado, dobrado de forma estranha. Ainda mais estranho, ele parecia brilhar nos poucos pontos onde a luz do sol incidia sobre seu pelo. Devagar, caminhei até ele, estalando a língua do jeito que ele gostava. Quando ele não se mexeu, chamei seu nome suavemente. Finalmente, estendi a mão para tocá-lo, apenas para encontrar seu pelo molhado. Ao retirar minha mão, vi que estava vermelha e ensanguentada à luz do sol. Foi quando comecei a gritar. Liguei para Sentam alguns minutos depois. Eu preciso que você venha para casa, eu disse. James está morto. Seu amigo James, da faculdade, nosso gato. Percebi que estava gritando ao telefone. Nosso único gato. Eu praticamente podia ouvi-lo revirar os olhos do outro lado da linha. Não é um bom dia para isso, ele disse. Posso voltar um pouco mais cedo, cuidar do corpo. Apenas deixe ele aí por enquanto. Passei muitas horas sozinha naquele dia, sentada no quintal. Com o tempo, moscas encontraram James e começaram a lamber com suas pequenas bocas, em forma de canudo, mergulhando suas horríveis mãozinhas no sangue dele e esfregando-as juntas. Não adiantava espantá-las. Eu estava queimando de sol quando Sentão chegou em casa. Ele olhou para mim, incrédulo. O que aconteceu com você? Eu estava de vigília, expliquei. Ele esfregou a ponta do nariz. Onde está o gato? Ele perguntou, e eu apontei para o quintal. Cada centímetro da minha pele ardia por causa da queimadura de sol, mas parecia certo, como se minha dor interna e externa combinasse de alguma forma harmoniosamente. Sentão pegou uma lata de lixo e começou a caminhar em direção ao quintal. O que você está fazendo? Eu perguntei. A cuidar do James, ele disse, tentando usar um tom gentil, como se estivesse explicando a uma criança que era hora de ir para a cama. Você vai enterrá-lo, eu disse, aos pés do bordo, pelo menos 3 pés de profundidade. Ele balançou a cabeça. Isso nem é legal, querida. Além disso, passei o dia todo trabalhando. Estou exausto. 3 pés de profundidade, eu disse, e então fui até a garagem procurar a pá dele. A que encontrei estava sem uso, embora devêssemos tê-la comprado há anos. Eu a trouxe e entreguei para Sentão. Ele pegou sem dizer uma palavra e saiu. 1 hora depois, ele entrou sujo e suado. Foi para o chuveiro. Eu fui até o bordo e encontrei a terra lá recentemente remexida de cavar. Depois, encontrei um dos brinquedos favoritos de James, um pássaro peludo, que costumava ter um sino dentro, e o fixei em um que coloquei na cabeça do túmulo.
No jantar, as gêmeas apareceram ainda em seus uniformes de futebol. Elas passaram o dia no parque com amigos depois do jogo. Feliz Dia das Mães, disse June, meio envergonhada. Ela me entregou um envelope com um cartão presente para o Jazzy Juice dentro. Obrigada, eu disse. O que é o Jazzy Juice? É um lugar de smoothie, explicou Lily. Vale $20. Obrigada, eu disse novamente, olhando para o cartão. Talvez eu estivesse fazendo uma careta. Se você não quiser, posso devolver, disse June. Eu e minhas amigas vamos lá o tempo todo. Não, eu disse. Eu adoro. Tenho certeza de que vou adorar. Ótimo, ela disse, parecendo desapontada. Na manhã seguinte, fui para o quintal e gritei. O túmulo de James havia sido escavado. Era apenas um buraco vazio cercado por um monte de terra. E o brinquedo também tinham sumido. Não parecia tão profundo. Quando Sentão correu para ver o que estava errado, eu estava chorando. 3 pés de profundidade. Eu gritei. Eu disse 3 pés de profundidade. O solo fica muito rochoso quando você desce tão fundo, ele disse. Achei que não importava. Importava. Eu gritei. Decidi tirar um tempo só para mim naquela tarde, então fui para o Jazzy Juice. Tentei entender o cardápio enquanto estava na fila, mas fiquei sobrecarregada com todas as opções. Finalmente, quando cheguei na frente da fila, perguntei se poderia apenas pegar um suco de laranja básico. Seria mais como um smoothie de laranja, disse a garota atrás do balcão, uma ruiva magra na casa dos 20 anos, coberta de tatuagens. Isso não é bom, eu disse. Eu não gosto muito de polpa. Sem polpa, por favor. Isso não é exatamente o que fazemos aqui, ela disse. Talvez seja um bom dia para experimentar algo novo. O Berry Blitz é super popular. Eu quero meu suco de laranja, eu disse. Provavelmente fui um pouco rude, mas estava no meu limite. Eu tenho um cartão presente, eu acrescentei, de $20. Tudo bem, ela disse. E então, juro, ela murmurou, velha chata. Com licença, ela não olhou nos meus olhos. Em vez disso, virou-se e começou a jogar laranjas congeladas em um liquidificador. Tenho 44 anos. Gritei sobre o barulho enquanto ela ligava o liquidificador. Sou um millennials, talvez geração X. Finalmente, ela me entregou minha bebida. Estava tão cheia de polpa que entupiu o canudo. Ela me lançou um sorriso sarcástico. Tenha um bom dia. Joguei minha bebida no lixo ao sair pela porta. Naquela noite, me vi chorando enquanto tentava fazer o jantar. Eu podia ver o pequeno buraco que antes continha o corpo de James pela janela da cozinha, e não conseguia deixar de olhar para ele, enquanto tentava descascar a abobrinha. Me ocorreu que James tinha sido o único no mundo que me amava de verdade. Ainda pior, parecia improvável que alguém me amasse novamente. Eu estava envelhecendo, gordinha e entediante. O mundo não me queria mais. Sem perceber, fiz um corte profundo no meu polegar e comecei a sangrar por toda parte. Por um minuto, apenas observei o sangue escorrer de mim, por cima dos legumes. Naquela noite, ouvi um estrondo. Tentei acordar Sentão, mas ele estava profundamente adormecido. Finalmente, levantei e desci as escadas. Havia outro estrondo agora, mais alto. Então uma série de 3 batidas bem em frente à porta da frente. Lentamente, peguei uma faca da cozinha, e então caminhei pela escuridão. Enquanto o fazia, ouvi um som familiar que parecia impossível. Era o miado característico de James, o pequeno choro que ele dava na porta quando queria minha atenção. E ainda assim era de alguma forma diferente agora, um miado mais baixo, mais profundo. Alô? Perguntei enquanto caminhava até a porta, mas não havia som agora. Ouvi passos do lado de fora, não de um gato, mas de algo maior, talvez humano. Finalmente, cheguei à porta e lentamente virei a maçaneta. Abri apenas uma fresta, olhando para ver se havia alguém do lado de fora. A princípio, não vi ninguém, apenas a rua vazia sob a luz da lua. Algumas flores noturnas haviam aberto suas pétalas, mas caso contrário o bairro parecia monótono e sem vida. Então olhei para baixo, e tive que sufocar um grito. Ali, na minha porta, jazia um corpo, seu peito ainda tremulando com vida, mas em grande parte despedaçado. Grandes cortes sangrentos deixaram o avental verde em farrapos,
as intrincadas tatuagens da pele desfeitas em ilhas de absurdo. O cabelo ruivo da garota agora estava mais vermelho. Embora o crânio estivesse esmagado, seu rosto bonito quase arrancado do osso, soube imediatamente que era a garota da loja de sucos. Meu corpo se enrijeceu enquanto eu observava seu peito cessar suas tremulações, e o fluxo de sangue diminuir para um gotejar. Logo, ela estava tão quieta quanto o resto da rua. Então, de repente, meu coração começou a bater forte novamente, quando percebi que não estava sozinha na escuridão. Algo escuro e maciço se movia passando pelas moitas próximas, me observando examinar sua presa. Embora se movesse um pouco como um gato, a coisa era muito maior do que qualquer tigre que eu já tinha visto no zoológico. Conforme se aproximava, vi que estava em pé nas patas traseiras, caminhando em minha direção, não exatamente como uma pessoa, mas como um animal tentando imitar uma. Mal conseguia respirar agora. Estava se aproximando. Mesmo que se movesse lentamente, eu podia sentir que poderia cobrir os 10 pés entre nós em um momento, muito mais rápido do que eu poderia bater a porta. Por favor, eu disse. Não. Conforme a criatura caminhava para um raio de lua, percebi que estava vestida com um smoking. Ou seriam apenas as cores de sua pelagem? Minha rainha, eu nunca faria isso, a criatura ronronou com uma voz baixa. Eu vivo apenas para servi-la. Olhei para baixo para a garota morta aos meus pés. Eu teria que chamar a polícia, eu sabia. Teria que gritar para então vir me ajudar. Haveria tanto a explicar. Mas eu não estava mais com medo agora. Aquele momento havia passado. Eu estava aqui com um amigo. James? Perguntei, e ele acenou levemente. Você não pode fazer isso, eu disse. Eu não quis isso. Mas ela foi tão cruel com você, disse James. Ela te chamou de um nome muito desagradável. Eu estava escondido a algumas quadras de distância, mas ouvi tudo. Meus ouvidos são muito sensíveis. Mas você não pode simplesmente matar pessoas, eu disse, tentando conter meu crescente pânico no estômago. Não, não é certo. Claro que posso, disse James. Na verdade, devo. É minha natureza. Nunca mais, sussurrei. James virou a cabeça, olhando nos meus olhos. O que ele estava procurando? Eu poderia parar se você ordenar, ele disse. Embora isso seja lamentável, você sabe que adoro honrá-la com presentes. Sempre foi assim, mas vá em frente. Dê o comando e eu desaparecerei, nunca mais deixando outro presente para você. Olhei para baixo para a garota morta, toda dilacerada. Havia uma certa beleza nisso, como um vitral, sublime em sua quebradeira. Diga apenas a palavra, James disse novamente. Mas eu não disse. Obrigada, finalmente disse, me inclinando para olhar mais de perto para a garota morta. Pelo presente. Foi apenas uma ninharia, minha rainha, disse a criatura. Até a próxima. E então, fazendo uma leve reverência, ele recuou e saltou para a escuridão. Eu estava extremamente entediado uma noite, e coisas ruins tendem a acontecer quando não há nada para me manter fora de problemas. Eu me encontrei descendo um buraco de coelho, olhando para sites antigos ou interessantes. Acho que vi o site dos Pens Jam ainda ativo, como uma pequena cápsula do tempo da internet. Ver aquilo foi uma viagem pela memória. Através de cliques em links aleatórios, encontrei um site que alegava ser um site de namoro, às cegas de monstros. Eu só o vi por um segundo, e todo o site caiu antes que eu pudesse dar uma boa olhada. Depois de pesquisar sobre ele, li que ele só podia ser acessado à meia-noite. Se você clicasse no link à meia-noite e 1 minuto, poderia dar uma olhada rápida, mas o site cairia antes que você pudesse preencher um perfil de namoro. Achei que era um truque bonitinho. Não havia como ser real. Quero dizer, um site de namoro de monstros parecia algo que minha irmãzinha leria. Mas eu meio que queria ver como o site era. No segundo em que ele estava no ar, vi um cursor do mouse grande, e barras laterais em blocos que me lembravam de como a internet parecia nos anos 90. Ainda consigo lembrar do tom de descagem e do meu nome de usuário do Neopetis. Na noite seguinte, me peguei contando os segundos até a meia-noite. Atualizei a página um segundo depois do relógio marcar meia-noite. Uma excitação estranha surgiu quando vi o site entrar no ar. Tinha a cara da internet do início, e eu adorei.
A página não tinha atraso, e não tinha escolhas de design terríveis que tornavam impossível ler o texto, ou encontrar links, como sites antigos reais. Eu não planejava preencher um perfil de namoro, apenas olhar ao redor. Eu tinha um cronômetro de 13 minutos, e não muito mais para ver. A página inicial exibia alguns perfis de namoro de monstros, completos com imagens granuladas que dificultavam ver seus traços. Todos estavam ocupados. Quando atualizei a página, alguns dos perfis mudaram, e pelo menos 2 tinham alguma disponibilidade. Quando cliquei neles, ficaram ocupados em 1 segundo. Outras pessoas estavam nesse site? Ou era apenas um script rodando em segundo plano? Isso era apenas uma piada divertida? Ou algum tipo de código para as pessoas realmente contratarem trabalhadoras sexuais de maneira discreta? Achei que nunca descobriria a resposta. Outra opção era fazer seu perfil de namoro, em vez de tentar reservar um determinado monstro. Perguntava coisas muito básicas e, felizmente, não tinha um espaço para preencher as informações do seu cartão de crédito. Como uma brincadeira, preenchi um perfil falso e usei meu e-mail descartável que criei só para coisas assim. Meu tempo acabou e o site saiu do ar. Pelo menos foi divertido enquanto durou. Queria tirar uma captura de tela, mas quando fiz isso, a imagem estava preta. Não achei estranho, mas fiquei um pouco decepcionado por não ter nenhuma prova do site esquisito. Isso até meu celular tocar mostrando que eu tinha uma mensagem. Li a mensagem com um sentimento de pavor no estômago. Isso não podia estar certo. Era de um número desconhecido, dizendo que o encontro estava marcado para as 10 da noite na próxima sexta-feira, com uma imagem do Google Street View, de uma esquina próxima. Tentei pensar em como esse site de brincadeira conseguiu meu número de telefone. Eu estava em um plano familiar, então meu número nem estava no meu próprio nome. Se de alguma forma eles conseguiram meu nome, de onde? Hackeando meu computador de alguma forma? Eu cliquei em um link ruim em algum lugar? Meu antivírus geralmente era muito bom em me proteger dos meus próprios erros. Talvez eu devesse parar de ser barato e pagar por uma VPN. Só para garantir, apaguei a mensagem e bloqueei o número. Então fiz uma grande reformulação de senhas e algumas verificações de vírus que não encontraram nada. Fiquei de olho no meu banco e nos e-mails para ver se alguém tentava acessar minhas contas, mas nada aconteceu nos dias seguintes. Aprendi minha lição de que clicar em links aleatórios e visitar sites duvidosos não vale a pena. Eu também evitei a esquina pelo resto da semana. Precisei tomar um caminho mais longo para a casa do trabalho, mas recusei-me a estar perto daquele lugar. Fiquei preocupado sobre como eles conseguiram meu endereço. Eles realmente tinham meu endereço ou apenas uma localização geral, e enviaram a mensagem para me assustar? Não podia realmente fazer nada a respeito além de manter minhas portas trancadas e um olho aberto para qualquer coisa estranha. Os policiais iriam na minha cara se eu contasse isso a eles. Eu planejava ficar em casa na sexta à noite. Melhor nem sair de casa, caso isso não fosse uma brincadeira de alguém com um péssimo senso de humor. Mas um amigo meu me ligou pedindo para levar uma sopa de um restaurante na rua. Tudo estava a uma distância a pé, e meu amigo estava muito doente. Ele não queria pagar a taxa de entrega de $10, além da gorjeta, quando poderia simplesmente pedir para eu fazer isso, e me dar a gorjeta. Deixei meu medo de lado, e fiz um favor a ele para pegar sua maldita sopa de brócolis e cheddar. Ele já tinha feito muitas coisas por mim no passado, então eu precisava ajudá-lo. No caminho de volta da casa dele, mantive minhas mãos nos bolsos e olhei ao redor esperando que alguém estivesse me seguindo. Era sexta à noite e quase dezembro. O sol já havia se posto há muito tempo e a rua estava vazia de outras pessoas. Tomei o caminho mais longo novamente, ainda recusando passar perto daquela esquina. Meu pulso aumentava toda vez que eu ouvia um som na caminhada. Faltavam apenas 2 quarteirões para chegar em casa, e eu relaxei um pouco. Me senti bobo deixando aquele site me afetar tanto. Atrás de mim, ouvi alguns papéis balançando ao vento. Nada estranho nisso, então não me virei para olhar. Se eu tivesse me virado, teria tido uma vantagem para correr. Senhor Stevens, uma voz veio de trás, e eu parei no mesmo instante. A voz soava fina como papel e difícil de ouvir sobre os outros sons de farfalhar.
Percebi que os papéis não podiam estar balançando ao vento porque não havia brisa. Lentamente, virei apenas minha cabeça, tentando ver a origem da voz que chamou meu nome. A rua era ladeada por postes de luz. De entre dois postes, uma forma emergiu da escuridão e entrou na mesma luz sob a qual eu estava. A coisa tinha pelo menos 3 metros de altura e comprimento. O corpo estava em constante movimento e era feito de pedaços de papel manchados de escuro, de diferentes tamanhos. Eu não via nenhum tipo de braços ou pernas na criatura. Em vez disso, parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. Meus olhos se moveram rapidamente para cima para olhar o rosto. Um grande rolo pendia da testa, preso a um enorme chifre dourado retorcido. O papel que cobria a maior parte do rosto tinha uma escrita dourada estranha. Debaixo do papel, vi um par de olhos afundados e escuros, e uma boca que se estendia até cada extremidade do rosto. O cabelo também era feito daqueles papéis fluindo para fora. Eles estavam cobertos com a mesma escrita dourada. Fizemos contato visual, e um sorriso surgiu mostrando inúmeros dentes pontiagudos como agulhas. Isso não ia dar. Corri, não ia lidar com seja lá o que essa coisa fosse. Corri pela rua, minhas pernas queimando em segundos. Eu desejava estar em forma. A coisa seguia atrás, mantendo o ritmo facilmente. Os incontáveis papéis farfalhavam a cada movimento, e a maldita coisa começou a rir, fazendo meu coração quase parar de medo. A risada aumentou, deixando minha cabeça tonta. O som ecoava pela rua vazia e soava tão claro, quase como se alguém estivesse batendo copos. Minha visão começou a escurecer, e me vi correndo na direção errada. Eu deveria ter virado à esquerda para ir para casa, mas virei à direita e fui em direção a um parque. Quando saí da névoa cerebral, não tive chance de me corrigir. Se eu me virasse, correria direto para a criatura que me perseguia. Eu não poderia continuar correndo por muito mais tempo. Meu rosto pingava de suor, vermelho pelo esforço. Me escondi entre algumas árvores de um parque muito pequeno, grato que minha cidade tinha um parque como aquele. Bati em uma árvore, ofegante e ouvindo pelo monstro. A risada parou e eu não ouvi mais o farfalhar de papéis. Será que eu estava enlouquecendo? Não havia como aquela coisa ser real. Balancei a cabeça tentando descobrir o que fazer. Peguei meu telefone para pedir ajuda. Mesmo que não fosse real, eu precisava que alguém viesse me pegar e me levar ao hospital para checar meu cérebro. Eu estava suando e o medo tornava meu corpo frio. Meu telefone se recusava a ligar. Segurei todos os botões laterais forçando o telefone a reiniciar. Ele ligou novamente, mas a tela mostrava um símbolo dourado brilhante, e não a foto da minha irmãzinha como tela de bloqueio. Isso simplesmente não podia estar acontecendo. Eu precisava encontrar uma pessoa real para ajudar. Olhei para cima, através das árvores escuras, e vi algumas folhas que pareciam um pouco estranhas. De repente, a escrita dourada piscou, mostrando o contorno do monstro enrolado em uma árvore olhando na minha direção. Soltei um grito que, em qualquer outra situação, seria embaraçoso. Cego pelo medo, corri direto contra uma árvore, batendo meu nariz e fazendo-o sangrar. Corri novamente, mente em branco. Eu não tinha pensamentos além de simplesmente sair correndo dali. Saí das árvores e entrei no parque. Os brinquedos de parquinho estavam à distância, mas ninguém estava à vista. Eu também considerei tentar me esconder no escorregador de plástico ou dentro do dinossauro de plástico desgastado, que já teve dias melhores. Meus pés se enroscaram enquanto tentava subir a colina e caí para frente. Os papéis estavam em cima de mim de uma vez. Rolei de costas, olhando para a criatura, e diretamente para o rosto a centímetros do meu. Os olhos brilhavam em alegria distorcida com o meu medo. Eu estava enganado sobre essa coisa não ter membros. Um par de braços saiu debaixo dos papéis para agarrar meus próprios. A pele gelada fez meu corpo inteiro arrepiar. Eu chutei meus pés, e mais braços surgiram. Logo eu estava preso no chão duro com mãos demais para contar. A criatura soltou outra risada retinindo que quase me fez desmaiar. Recuperei a consciência quando a coisa estendeu uma língua para passar pelo meu rosto, provando o sangue do meu nariz. Eu normalmente não beijo no primeiro encontro, mas você é uma criaturinha preciosa. A criatura falou, a voz sussurrada fazendo meu corpo tremer.
E encontro, eu me engasguei, mente se movendo lentamente. Aquele maldito site de namoro de monstros era real. Eu não tive chance de realmente pensar sobre isso. O rosto se aproximou do meu, a carne mais fria do que qualquer coisa que eu já sentira. O frio intenso doía na minha pele. Segundos se passaram e a dor se tornou suportável, e a sensação gelada começou a desaparecer. As mãos apertaram mais forte, machucando em alguns lugares. Quando o monstro se afastou, eu arfei por ar, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Olhei para cima, e não gostei do olhar nos olhos daquela criatura. Parecia faminta, boca aberta e torcida em um sorriso desigual com saliva começando a escorrer pelos cantos da boca. A longa língua saiu e lambeu, mas era uma batalha perdida para manter o rosto limpo. Comecei a me preocupar que essa coisa tivesse outras ideias para mim, além de rasgar meus órgãos como lanche. Você é uma criatura tão adorável. Não consigo me controlar. Espero que perdoe minha natureza direta. O monstro falou, e o tom soava tão faminto quanto parecia. Lutei novamente contra aquelas mãos sabendo que não me libertaria. Para meu horror, os papéis se espalharam e todos desceram, envolvendo meu corpo e escurecendo minha visão. Suponho que esta era outra maneira desse monstro me devorar, e fiquei grato por ser relativamente indolor. Acordei de um salto, encontrando-me na minha cama seguro e salvo. Bem, não completamente são. Meu corpo tinha hematomas em forma de mãos em todos os lugares que o monstro me agarrou. Olhei ao redor, atordoado pelos eventos anteriores. Era cedo de manhã e eu usava a mesma coisa da noite anterior. Ainda estava com os sapatos. Ouvi panelas se mexendo vindo da minha pequena cozinha e senti o cheiro de comida sendo preparada. Lentamente, comecei a sair do quarto segurando um troféu de boliche como arma. Eu realmente não tinha mais nada, e pensei que a base pesada poderia causar algum dano. Não consegui pegar de surpresa quem estava na minha cozinha. A pessoa se virou de onde estava no fogão e deu um sorriso tão largo e brilhante que fez minha cabeça parar de funcionar. Eles eram altos, com um corpo andrógeno. Estavam vestindo minhas roupas, que não cabiam neles. Nunca vi alguém com um tom de pele tão bonito e escuro. Cada detalhe era perfeito, até os longos dreadlocks puxados para trás. Eu fiz um café da manhã para você. Não posso ficar muito. Você precisa comprar mais comida. Não tem muito aqui. Precisa de dinheiro? Espere um pouco. Minha mente ainda estava em choque, incapaz de responder. Observei enquanto o estranho colocava alguns ovos mexidos em um prato e os colocava no balcão. Eu não tinha uma mesa e comia apenas na minha mesa de computador. Quando a pessoa parou na minha frente, fiquei tão hipnotizado pelos olhos dourados que nem percebi que eles tiraram minha arma e colocaram algo na minha mão. Mexi a cabeça para baixo e vi uma pequena pilha de pelotas de ouro brilhante na minha mão. Não, eles tinham uma forma que reconheci e quis jogar fora quando vi que eram dentes humanos de diferentes tamanhos. Eu posso transformar coisas em ouro. Eu tinha esses dentes ocupando espaço, então os tornei úteis. Compre algo legal para você e não se atrase para nosso encontro na próxima sexta-feira. Embora eu não me importe de persegui-lo novamente. Foi a coisa mais divertida que tive em muito tempo. Não consegui encontrar minha voz. Eu tinha 1 milhão de perguntas. A primeira era por que eles tinham dentes humanos. Com tantas perguntas, achei impossível escolher uma para falar. Essa pessoa não parecia o monstro da noite anterior. Eles não pareciam um monstro de jeito nenhum. Quando um beijo rápido foi colocado na minha bochecha, e senti o frio novamente, soube quem era essa criatura. O que encontro nesta sexta-feira? Gaguejei, pensamentos atordoados se misturando. Você é demais. 3 beijos rápidos a mais foram colocados na minha bochecha, e, se fosse qualquer outra pessoa, seria uma ação fofa. O monstro se afastou e então rapidamente se dirigiu para a porta, o rosto brilhando com um sorriso. Normalmente eu como meus parceiros rapidamente, mas vou mantê-lo por um tempo. Vamos nos divertir juntos até que eu não possa mais me segurar. Sem conseguir impedi-los, o monstro saiu pela porta da frente com um aceno. Um segundo depois, ele enfiou a cabeça para dentro para adicionar mais uma coisa. Meu nome é Gale.
E então eles se foram novamente, me deixando no meio da minha cozinha, com um punhado de dentes humanos dourados, e o primeiro café da manhã que alguém fez para mim desde que eu era criança. Coloquei os dentes de lado primeiro, e comi os ovos com algumas dificuldades. Meu estômago revirava. De alguma forma, eu me meti em uma grande encrenca. Eu precisaria continuar vendo o pesadelo de um monstro para encontros até que ele decidisse me comer. Minha vida agora seria decidida por outra pessoa. Rapidamente enviei uma mensagem para minha irmã dizendo que a amava, caso Gale voltasse para o Boante. Ela ficou confusa com a mensagem aleatória, mas achei que já estava na hora de dizer isso. A única vantagem desse pesadelo em que me encontrei foi que Gale parecia fofo disfarçado de humano. E suponho que eu não precisaria me preocupar com dinheiro também, mas eu não queria pedir ouro para Gale, temendo o que poderia me ser entregue a seguir. Meu novo relacionamento começou com centenas de sinais de alerta que não posso fazer nada a respeito. Faça-me um favor. Se você encontrar um site de namoro de monstros, não brinque com ele. Gostaria de nunca ter cometido esse erro. Apenas não clique em links aleatórios na internet. Você nunca saberá onde pode levá-lo e que tipo de resultado horrível pode ter em sua vida.